Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 22. Eu vou ler e você atente para a leitura que farei da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, 14 ao 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, tenho orado e buscado a orientação, sabedoria em relação a esse livro da Bíblia tão complexo, mas nós temos bebido de várias fontes e por isso, a misericórdia de Deus tem nos assistido para que a gente possa extrair lições para a igreja. Tenho lido vários comentários diante das nossas limitações humanas e temos extraído alguns princípios que podem ser aplicados de uma forma bem clara, efetiva na vida da igreja, porque Apocalipse foi escrito para as igrejas do passado, as igrejas presentes. A mensagem é para a igreja atual. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele retrata uma igreja rica, porém infiel. Nós olhamos para esse texto, irmãos, e esse trabalho cristão aqui em Laodiceia, ele provavelmente começou com Epáfras. E o mesmo evangelista que implantou a igreja de Colossos, como está em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. As duas cidades, elas eram próximas, e Epáfras, então, começou um trabalho nelas e em Hierápolis. O apóstolo Paulo, ele aparentemente, ele nunca esteve em Laodiceia, como também em Colossos. Aparentemente. Pelo menos até ele ter escrito a carta. Mas nós olhamos aqui, essa carta foi revelada por João, Então, nós olhamos e vemos que ele escreveu para essas duas igrejas, das quais apenas a de Colossos foi preservada, como está em Colossenses 4, 15 e 16. Apenas Colossos foi preservado. Em Laodiceia havia um importante centro médico. Era uma rota central do Império Romano, o que tornava a cidade um local de comércio próspero e que dava à igreja de Laodiceia uma fundamental ferramenta para a expansão missionária, para a pregação do Evangelho.
apesar de todas as condições da igreja de Laodiceia, ela se encontrava em um quase completo estado de apostasia, de deserção da fé. E recebe a mais dura das advertências de Cristo às sete igrejas. A mais dura das advertências foi para a igreja de Laodiceia. Mas também ela recebe a mais impressionante oferta de arrependimento. Impressionante oferta de arrependimento. Cristo, ele se apresenta aqui com três títulos. Ele é o Amém. Esse que revela a João, na ilha de Patmos, essa mensagem às igrejas. Ele é o Amém. Que transmite aqui a ideia de certeza, de conclusão, de confiança em relação ao que é dito. Ele transmite a ideia de confiança, de verdadeiro naquilo que está sendo transmitido, ou seja, algo que emana do Criador, do Senhor, do Todo-Poderoso. Ele é o Amém. O Cristo aqui está endereçando a carta. É aquele que não admite contradição, pois ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o princípio, ele é a redenção, ele é a consumação, ele é a verdade final. A última palavra na história divina é dele. É reforçado também pela expressão testemunha fiel e verdadeira, a qual remete a sua vida de obediência a essa verdade. Essa obediência ao cumprimento do que o Pai havia determinado. A obediência à verdade e ao seu sacrifício. Esse Cristo que revela à igreja essa mensagem, ele é o princípio da criação de Deus. Faz com que essa linha do tempo regresse ao início. Ele é o princípio de toda a criação. Tudo foi criado por ele, e é para ele, e é para a glória dele. Ele é esse Amém. A última palavra, o fim, a consumação. Testemunha fiel. Ele é o testemunha fiel da história divina. Ele testemunha, esse amor, esse sacrifício da verdade de Deus que se revela nele. Sua existência é eterna. Ele regressa então ao princípio de tudo. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a consumação. É esse que revela à igreja a sua palavra como única verdade absoluta, verdade transformadora. Eu queria pensar com você nesta noite, chamados ao arrependimento. Chamados ao arrependimento. Quando nós olhamos para o versículo 15 e o versículo 16 desse texto, nós encontramos aqui, irmãos, um texto que retrata que havia um aqueduto que abastecia Laodiceia. O que é esse aqueduto? É um canal para conduzir a água de um lugar para o outro. Então havia um aqueduto que abastecia Laodiceia, vindo desde Herápolis, que ficava a mais ou menos 6, 8 milhas. E essa água, então, jorrava da terra mineral sulfurosa, ou seja, sulfurosa quer dizer que ela continha bastante enxofre, que aquecia essa água. Sulfurosa, quente, a água quente, bastante quente. E ela chegava a Laodiceia morna, por causa do seu percurso até chegar em Laodiceia, ela chegava morna. Jesus, então, usa o exemplo desta temperatura para fazer uma analogia, uma comparação. Ele usa essa temperatura da água da cidade para descrever a igreja de Laodiceia. E ele descreve a igreja de Laodiceia, que era riquíssima, a igreja morna, uma igreja adaptada à cultura, ou seja, aculturada, moldada uma cultura
cultura contrária aos preceitos de Deus. Essa igreja está vivendo um cristianismo intermediário. Ela se submeteu às exigências seculares daqueles dias. Ela foi moldada à cultura que é contrária à cultura bíblica, verdade bíblica. O Senhor diz que está a ponto de vomitá-la. Porque essa igreja, ela está aculturada, ela se moldou uma cultura que não são fundamentada nos princípios bíblicos. Ele está utilizando aqui uma metáfora, um conceito de uma água enjoativa. O culto, a adoração tornou enjoativa para Deus. Ele demonstra aqui o seu repúdio às práticas pecaminosas dessa igreja. Frio ou quente. A igreja estava adaptada aos conceitos mundanos, o que era insuportável para Deus, para Jesus. O estado de mornidão espiritual, de frieza espiritual, de indiferença espiritual, isso causa repúdio, enjoo em Jesus. Esse estado de mornidão causa e provoca enjoo, a ponto dele dizer: estou a ponto de vomitá-la. Mas quando olhamos, irmãos, para o versículo 18, 17, 18 desse texto, essa igreja, ela tinha um estado, um senso de autossatisfação. É o que Jesus atribui a essa igreja. Como se eles tivessem tudo que precisassem, independente de Deus. Esse sentimento que causa no Senhor ânsias de vômito. A igreja, ela não pode se contentar. Sempre pode ser melhor. O contentamento da igreja em si mesma, traz agonia, enjoo para Deus. Essa autossuficiência estava existindo na igreja. Levou Jesus a ter vontade de vomitá-la. Irmãos queridos, nós como igreja, a igreja de Laodiceia, ela tinha o contentamento, derivava do contentamento mundano, não do Senhor da igreja, não de uma relação com Deus. Havia expressões orgulhosas dentro dessa igreja. Parecem que elas adivinham dos lábios ímpios da cidade. Aquela cidade rica, aquela cidade abastada, que revelava mornidão, frieza, indiferença. Em vez de influenciar o mundo, estava plenamente influenciada por ele. A igreja perdeu a relevância na sociedade. A igreja de Laodiceia agora não tem relevância, porque ela esqueceu da submissão ao originador da igreja, ao cabeça da igreja, e ela se acha então autossuficiente. Ela não vive mais na dependência de Deus, e por isso as expressões são orgulhosas de uma igreja autossuficiente, rica e abastada, que revela essa mornidão, influenciada pelo mundo. Ela estava plenamente influenciada pelo mundo. Provavelmente aqui, irmãos, os cristãos de Laodiceia, eles fossem ricos. E aqui a gente vê a ira do Senhor não era por serem ricos, mas pelas circunstâncias em que se tornaram ricos. Eles participavam de todos os rituais idolátricos. Então eles não sofriam sanções dos poderes imperiais, dos poderes comerciais. Assim eles prosperavam nos seus negócios que praticavam. O Senhor então revela a condição da igreja.
Vocês pensam que são ricos, vocês pensam que são abastados diante dos homens, mas tu és pobre, Jesus diz. Tu és pobre. E ele diz, e nem sabes, como está no texto, que tu és. A autossatisfação impede uma autoanálise. A nossa autossuficiência nos impede de olhar para nós e ver as nossas limitações. Nos impede de olhar e ver para nós que sem Deus nós estamos à ruína, ao fracasso, na iminência do fracasso, da iminência da destruição, da ruína. A autossatisfação impede essa autoanálise. Jesus então descreve a igreja que tu és, como está no texto. É um contraste com eu sou, que a igreja usava. Contraste. Essa igreja infeliz, miserável, essa igreja pobre, essa igreja cega, essa igreja nua. Aqui apontam para a inversão das qualidades que destacava essa igreja, essa cidade, aos quais os moradores se apegavam e se orgulhavam. Eles pensavam que eram felizes, mas eram infelizes e miseráveis. Eles pensavam que eram ricos, mas o Jesus que olha e perscruta disse que eles eram pobres. Eles pensavam que enxergavam bem, por causa do famoso colírio feito a partir do pó frígio da cidade, mas eles eram cegos. Somente o Espírito pode trazer a iluminação necessária para enxergarmos com os olhos da fé. Eles pensavam que se vestiam bem por causa das famosas confecções de lã preciosas produzidas na região, mas eles eram nus. Eles pensavam que eram cidadãos romanos, bem vestidos, roupas elegantes, famosos, com todos os cuidados médicos. Mas Deus os descreve aqui como mendigos, como cegos e maltratados, trajados nus. Eles desfrutavam, irmão, de um status diante dos homens que era condenado por Deus. Humanamente ricos e saudáveis, espiritualmente miseráveis. A terrível situação espiritual não havia cruzado, a terrível situação espiritual deles não havia cruzado a linha a qual não havia mais volta. Porque mesmo Jesus olhando para a nossa condição, Ele está sempre disposto a nos amar e a nos perdoar. O Senhor ainda oferece restauração a essa igreja, mesmo diante dessa aculturação, mesmo diante desse amoldar-se ao mundo, dessa frieza, dessa mornidão. O Senhor Jesus ainda olha para o pecador com olhar de amor e Ele quer restaurá-lo. O Senhor aconselha então a igreja aqui no texto, comprar dele. Comprar dele ouro, vestes e colírios. Através dessas metáforas aqui, a igreja precisava o quê? A igreja precisava adquirir as verdadeiras riquezas espirituais. Jesus está dizendo para ele, olha, as riquezas que o mundo está proporcionando a vocês, é riqueza que conduz à morte, mas eu estou aqui, é de graça. Eu tenho as riquezas que vocês precisam, as riquezas espirituais, que emanam de uma natureza santa, 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 para enriquecê-los com algo que é eterno. O ouro refinado no fogo é a tribulação de Deus em nossas vidas que nos purifica por meio da fé. Somente quem enfrenta a tribulação com fé, tem fé purificada, maturidade, o ouro verdadeiro. Quando nós olhamos para esse texto, verdadeira, vestiduras brancas, essa vestidura que ocultaria a vergonha, a nudez, justificação,
alcançada pelo sangue de Jesus, só podemos ter a nossa nudez coberta, a nossa nudez espiritual coberta, humana coberta, se nós formos justificados pelo sangue de Jesus na cruz, que é aplicada à vida daquele que contrito e quebrantado se achega a Deus e o declara dependente dele, submisso a ele. Laodiceia estava confiando em suas próprias roupas, no seu poderio. Laodiceia está confiando na sua lã negra, simbolizada aqui pela péssima roupa espiritual, que não passava de trapo de imundície. Porém, o Senhor podia vesti-los com as verdadeiras roupas brancas da justiça. Somente o Senhor pode vestir-nos com as roupas brancas da justiça. O colírio, o orgulho da cidade, que só tornava a cidade cega, a igreja cega para as realidades espirituais. Esse verdadeiro colírio aqui, que abriria os olhos para enxergar as realidades ocultas daqueles que só se preocupam com o bem-estar. Referência aqui ao Espírito Santo, para te ungires, como diz o texto. Referência aqui ao óleo sagrado, reforçando a ideia de que eles precisavam do Espírito Santo. Eles precisavam da porção dobrada do Espírito para que eles pudessem enxergar as coisas espirituais, que os guiaria a verdade da palavra, a verdade do Evangelho, principalmente que os guiaria através da direção do Espírito ao reconhecimento dos seus pecados, o arrependimento genuíno dos seus pecados. O que ele quer dizer é que a igreja se tornasse uma verdadeira igreja, orientada pelo Espírito, abrindo mão de uma igreja mundana, submissa ao mundo, para viver uma fé atuante, uma fé dinâmica, mesmo que isso lhe custasse o ouro de tolo. E o que significa esse ouro de tolo? Esse ouro de tolo aqui é pirita. Pirita quer dizer um disulfeto de ferro, que faz com que ele pareça ouro, mas não é. É uma enganação. Uma vida aculturada tem aparência de riqueza, como aquela igreja achava que era rica. Uma aparência, mas no fundo é sepulcro caiado. É uma aparência, é uma superficialidade. Irmãos queridos, o ouro de tolo do mundo, uma aculturação mundo, mas só em Cristo, só através da direção do Espírito, eles poderiam experimentar o verdadeiro ouro da fé purificada. Quando nós olhamos para o versículo 19 desse texto, irmãos, aqui nós encontramos um resumo. Deus está dizendo para a igreja aonde ela deve ter esperança. Aonde está a tua esperança, ó igreja? Alerta, igreja, atenta, igreja. Onde está a tua esperança? A tua esperança não está no mundo, nas coisas do mundo, na riqueza que vocês pensam ter, no poderio que vocês pensam ter. Ele está aqui mostrando, resumidamente, onde está a esperança da igreja. Não estava em alguma característica inerente a ela, mas estava na razão exclusiva do amor de um Deus que por meio de Cristo se sacrificou. Aqui eles recebem essa dura censura de Deus, porque Deus os ama. Essa terrível censura é prova de um amor que só se satisfaz com o melhor, que é o amor puro de Jesus Cristo, aquele que se deu na cruz por nós. O que ele quer dizer? Ele quer dizer aqui, Laodiceia, ele está chamando a atenção, Laodiceia, há tempo. Igreja de Laodiceia, ainda há tempo para se arrepender. Eu os amo, e por isso eu os disciplino, e por isso eu os corrijo. Irmãos queridos, o Senhor aqui
ele não faz nenhuma ameaça final. A ameaça dele é para que dê tempo de arrependimento. Nós encontramos aqui um eco, um paralelo em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 6 desse texto. Apesar do estado calamitoso, caótico da igreja de Laodiceia, o Senhor ainda os considerava filhos. Apesar de mim, apesar de você, apesar do nosso pecado, Deus ainda olha para você com olhar de amor, olha para mim com olhar de amor, porque Ele nos considera como filhos, Ele quer que nós nos arrependamos do nosso pecado. Ele está olhando para a sua igreja. Quando nós olhamos para o versículo 19b, 22 desse texto, nós detectamos que o único caminho aqui para consertar as coisas é o arrependimento. Não há outro caminho. O reconhecimento dos erros, nunca a autojustificação. Tentar justificar os nossos erros é ignorar a supremacia de Deus, é ignorar o amor de Deus, é ignorar a dependência de Deus. O arrependimento é o único caminho. Não um arrependimento meramente formal, superficial. Não um arrependimento de uma demonstração externa de pesar, para tentar evitar uma possível disciplina, e sim um ardoroso arrependimento, derramar a alma diante de Deus, reconhecimento da falência espiritual. É isso que Jesus aqui está requerendo, Deus está requerendo da igreja de Laodiceia, de reconhecer a sua falência espiritual, da sua inaptidão do testemunho perante o mundo, e uma sincera disposição de recomeçar uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Nós olhamos para esse texto, o convite de Jesus aqui revela longanimidade, revela amor, mesmo por aqueles que não amam, que o desprezam. Ele revela amor. Veja, olha bem, ele está dizendo para a igreja de Laodiceia: veja, eu estou à porta. O texto está dizendo, eu estou à porta. Irmãos queridos, o dono da igreja, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, no meio das igrejas, que tem as 7 estrelas na mão, ou seja, aquele que é, através do Espírito, luz para o mundo de trevas. Ele está dizendo para a igreja: eu estou aqui, atente, eu estou batendo na porta. Irmãos, é interessante, porque aqui nos traz uma estranheza. O Senhor da igreja, o dono da igreja, está do lado de fora dela. Ele está batendo a porta para entrar na sua igreja. Ele foi expulso da igreja. Em muitas mesas de negociações do nosso país, Jesus já foi expulso. Em muitos lares, Jesus já foi expulso. Aquele que não tinha lugar para nascer, ele continua não tendo lugar para ficar. Ele está sendo expulso de vários lugares, inclusive da igreja. Aqui, numa posição estranha, ele está do lado de fora, ele está batendo de forma contínua a fim de entrar na igreja. Jesus insiste que a sua igreja abra a porta para ter verdadeira comunhão com Ele, irmãos. E aí vem um aspecto muito importante. Em que consiste essa comunhão? Olha bem, em que consiste essa comunhão? Ele quer compartilhar uma ceia. Ele está dizendo: olha, cearei com Ele e Ele comigo. Irmãos queridos, a Santa Ceia, do qual pecadores devem ser excluídos,
porque ainda não reconheceram o Senhor, ainda não reconheceram o significado do sacrifício vicário de Cristo, ainda não conheceram o processo da redenção, não conheceram ainda a Santa Ceia, do qual esses pecadores devem ser excluídos, até que eles entendam essa verdadeira comunhão da igreja com Cristo. E essa verdadeira comunhão com Cristo, ela é exemplificada no pão, nesse pão que simboliza o corpo de Cristo, e no cálice que simboliza o seu sangue, que apontam para a realidade do sofrimento de Cristo e da cruz, que o discípulo verdadeiro não pode recusar carregar. É essa comunhão que ele quer estabelecer com a igreja de Laodiceia. Essa igreja que o abandonou, essa igreja que ele está do lado de fora, ele quer restaurar esse relacionamento, essa comunhão. Para que ele quer restaurar? Para que a igreja venha beber do mesmo cálice, como está em Mateus 20, 22 ao 23 e 23. Beber o cálice de Cristo, o cálice de sofrimento, o cálice de martírio, por causa da fidelidade diante do mundo perverso. Ele se deu em favor da igreja, em favor dos eleitos, essa mesma igreja que fecha as portas, essa igreja que expulsa de dentro dela, ele continua os amando, ele continua batendo na porta, para que abra, estabeleça uma comunhão plena com ele. Irmãos, abrir a porta para Cristo significa que recebê-lo com todas as implicações deste ato, renegando uma religião idólatra, sofrendo sim as sanções por isso, porque aquele que me servir, diz o Senhor, aquele que for fiel a mim, será perseguido como eu fui perseguido. E a igreja fiel não está livre das sanções econômicas, as sanções em todos os segmentos, as opressões, não estamos livres. Nós olhamos aqui, abrir a porta para Cristo significa, a fim de que o verdadeiro testemunho de Cristo seja visto pelo mundo, seja visto pelas nações, a fidelidade de Cristo para conosco e de nós para com Cristo, a igreja. Mas ele promete a essa igreja que abra a porta para comunhar com ele, para partilhar da mesa com ele, de uma ceia com ele, ele promete, existe uma promessa, existe uma recompensa, está no texto. A recompensa é sentar-se comigo no meu trono, uma promessa escatológica, uma promessa de que trata aqui do final do homem e do mundo, das coisas últimas para a vida da igreja. Nós olhamos aqui o poder desse testemunho no presente da igreja, é o passaporte para diante de Deus, eternamente glorificá-lo. É o passaporte, irmãos. Nós olhamos e vemos nesse contexto, Jesus já venceu a morte, está assentado no trono de onde ele governa as nações, e ele aqui garante a mensagem do evangelho pregada pela igreja alcançando o mundo. É por isso que ele quer usar a igreja, é por isso que ele quer ter comunhão com essa igreja, porque ela tem uma missão de testemunhar desse sacrifício vicário de Jesus, sendo fiel a ele, nessa comunhão com ele, assentado com Cristo, como diz o texto, nos lugares celestiais. É a promessa, é a realidade para a igreja presente, no presente, que se mantém fiel. É a vitória por causa de um testemunho eficiente perante o mundo. É isso que ele requer da igreja.
Há uma recompensa para essa igreja que se mantiver fiel no presente. E ele se manterá fiel eternamente a essa igreja. Chamados para o arrependimento. Eu concluo. Olhemos, irmãos, para a nossa igreja. Você é um membro dessa igreja. Olhemos para a nossa igreja. Identifiquemos aqui os aspectos que agradam ao Senhor, que o texto nos faz sobressair aos olhos quando lemos essa carta. Firmeza doutrinária, amor atuante, testemunho fiel, martírio. É o que o Senhor requer da igreja. Identifiquemos esses aspectos que agradam ao Senhor, ao Deus da igreja. Mas por outro lado, irmãos, nós somos chamados por Deus, por meio de Jesus Cristo. Aquele que está à porta e quer entrar na igreja, ele é o cabeça. Se identificarmos, irmãos, os aspectos criticados pelo Senhor Jesus essa igreja, como impureza doutrinária, como idolatria, como conformismo mundano dentro da igreja, como frieza espiritual, mornidão espiritual, falta de amor, zelo, transparência, franqueza. Só nos resta um caminho, queridos. Só nos resta os caminhos se identificarmos isso. O arrependimento seguido de mudança. É isso que o Senhor Jesus quer da sua igreja de Laodiceia. É isso que o Senhor Jesus quer da igreja presbiteriana do Realengo. É isso que o Senhor Jesus quer da igreja evangélica brasileira. Que olhe para essa carta e detecte nela esses aspectos que agradam o Senhor, que sobressaem aos nossos olhos quando lemos essa carta. Mas também somos chamados a identificarmos esses aspectos criticados por Ele, de uma igreja aculturada, moldada ao mundo, e haja um arrependimento genuíno, para que abramos a porta e Ele entre e ceie conosco. A mesa. Que nesta noite você faça uma reflexão da sua vida como membro da igreja. Identifique os aspectos que agradem a Deus na sua vida. E se porventura você se encontra identificado com alguns aspectos criticados pelo cabeça e Senhor da igreja, que tem feito com que ele esteja do lado de fora da igreja, que nesta noite você identifique, como eu e você nesta noite, identifiquemos e nos arrependamos diante de Deus, para que a mesa dele possamos partilhar do seu corpo e do seu sangue derramado em meu e seu favor. Para que a igreja do Senhor tenha relevância por meio do Evangelho nesta sociedade que caminha a passos largos para o inferno, da qual muitas igrejas já colocaram Jesus para fora delas. Reflitamos, irmãos, sobre isso, chamados ao arrependimento nesta noite, para cearmos com esse que tem a alegria de nos amar e convidados a cear com Ele, porque Ele quer viver continuamente em comunhão conosco. Porque apesar de nós, Ele nos ama e Ele está sempre dando tempo para que haja esse arrependimento, para estabelecer essa comunhão com
com a sua igreja. Que nesta noite, aquele que não está em comunhão plena com Deus, que se arrependa e haja mudança na minha, na sua vida, na vida da igreja, para que ele esteja aqui, onde a igreja dele, dirigindo a igreja, para que ele esteja aqui com a sua presença inconfundível, tratando das nossas limitações e carências, nos edificando por meio da sua palavra, que é a razão da nossa fé. Deus nos abençoe.